Muito bem, irmãos, nós vamos continuar esta pequena série de mensagens sobre a igreja que agrada a Deus. E a pergunta é: nossa igreja presbiteriana Libertas é uma igreja que agrada a Deus? Há muitas características numa igreja que certamente agradam a Deus, mas nós temos destacado 3 características que o apóstolo Paulo via nas igrejas, e por estas características ele sempre agradecia a Deus. Como nós mostramos na mensagem inicial, ele observava nas igrejas fé, esperança e amor e agradecia a Deus por essas virtudes. O texto principal é 1 Coríntios 13:13, onde Paulo, depois de falar muito sobre o amor, diz 3 coisas, na verdade, permanecerão: fé, esperança e amor, sendo que a maior destas coisas é o amor. Nós vimos que sem fé, conforme escreveu o autor da carta aos Hebreus, é impossível agradar a Deus. Então, obviamente, uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que tem fé, uma fé firme, uma fé crescente. Assim também acontece com a esperança e com o amor, como nós temos enfatizado. Esperanças, irmãos, todos nós temos, não é verdade? Nós temos a esperança, se ainda estamos na idade jovem, de cursar a faculdade e depois ter sucesso profissional. A maioria quer casar. Que bênção, casamento. Ter filhos. Também a maioria quer ter filhos. É uma esperança. Nós queremos ter casa própria, cada vez mais difícil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, não é? Mas nós temos a esperança de ter casa própria. Nós queremos comprar alguns eletrônicos, uma bela televisão de parede, nós queremos ter um bom sistema de som, nós queremos ter celular, último modelo, estamos de vez em quando trocando de celular. Enfim, são coisas muito boas, que são legítimas. Nós queremos, quem sabe, viajar, fazermos planos, fazer uma viagem turística, conhecer um pouco mais o mundo. Alguns gostariam muito de ir à Disney. A minha filha teve a oportunidade, nós nos esforçamos e a encaminhamos. Minha filha não, a filha também, mas a neta e a filha, eu acho que foi no ano passado, não é, que elas estiveram lá e voltaram encantadas. Que oportunidade na vida poder fazer uma visita àquele outro mundo tão especial e lindo. Todas estas coisas estão relacionadas com um futuro imediato, um futuro que deve acontecer aqui nesta vida, mas que infelizmente nem sempre acontecem. São desejos, são esperanças legítimos. Não há nada de errado nisso, nenhum pecado em nós desejarmos e batalharmos por estas bênçãos, que, aliás, quando as temos, são dadas por Deus. Nesse contexto em que nós estamos vivendo no Brasil, quem não quer um Brasil melhor? Muita gente está aí respondendo a pergunta da Globo: o Brasil que eu quero. Qual é o Brasil que nós queremos? Nós queremos um Brasil melhor, basta dizer isso. As coisas estão tão difíceis, as eleições se aproximam e a gente, pelo menos alguns de nós, ainda não sabemos em quem votar, como as coisas vão acontecer. Há o risco até de votar num presidiário, coisa mais esquisita que está acontecendo aqui no nosso país. Mas, como se diz, a esperança é a última que morre. Então, tenhamos as nossas esperanças pessoais, nossas aspirações, ambições, num bom sentido, e esperemos por um Brasil melhor e oremos firmemente por isto. Geralmente, todavia, quando nós dizemos eu espero ou eu tenho esperança, o que queremos dizer é eu desejo, eu espero que aconteça, eu estarei me esforçando para que isso aconteça. É um pouco diferente do que a Bíblia nos diz. Essas esperanças de objetos, como os eletrônicos que eu mencionei, objetivos como a faculdade, a viagem, etc., ou um país melhor,
são para esta vida, quero frisar. E não exigem fé necessariamente. Entendem? Pessoas não cristãs têm estas esperanças de um país melhor, ou de uma viagem, ou da faculdade, sucesso profissional. E essas pessoas não têm fé, mas elas têm essa esperança e lutam por isso. Crentes e descrentes nutrem tais esperanças. Agora, a esperança cristã é diferente disso. Ela é certeza. Quando a Bíblia fala de esperança, não está falando naquele sentido em que nós usamos a palavra eu espero que aconteça. Não sei bem se vai acontecer, mas eu espero que aconteça. Eu alimento esta esperança. Quando a Bíblia fala de esperança, ela está falando de algo acerca do que nós temos certeza. É esperança porque ainda não aconteceu, mas nós temos certeza que vai acontecer. E essa certeza, ou essa esperança bíblica cristã, vai além desta vida e acompanha a fé. Tem tudo a ver com a nossa fé, que foi o tema de domingo passado. Por isso, Paulo elogiava as igrejas que tinham fé, esperança e amor. As três coisas estão muito relacionadas. Então, vejam essa passagem que já foi citada. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Notem porque eu falei que a esperança bíblica é certeza. Porque a fé que alimenta a nossa esperança nos dá convicção de coisas. Convicção é certeza de coisas que nós ainda não vemos, porque não aconteceram. Estão no futuro, mas nós temos certeza de que vão acontecer. Pela fé, nós antevemos tais coisas. E por quê? A esperança de John Bunyan, o autor do famoso livro O Peregrino. A esperança nunca vai mal quando a fé vai bem. Um pensamento que relaciona tão proximamente a fé com a esperança. Quando se adquire essa esperança? Se estamos falando de uma convicção, de uma certeza com respeito ao futuro, quando é que nós adquirimos esta convicção, esta certeza, esta esperança? Obviamente, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho e cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, ou, em outras palavras, quando nós nos convertemos a Cristo Jesus. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, escreveu o apóstolo Paulo. Não se afastem da esperança que vocês receberam. Quando é que nós adquirimos a esperança? Quando ouvimos as boas novas do Evangelho. E nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus Cristo. Então nós passamos a conhecer as promessas de Jesus Cristo. E promessas feitas por Jesus Cristo, nós podemos confiar. Promessas feitas por Deus, nós podemos confiar. Nós não vamos ficar naquela expectativa. Será que vai acontecer? Não tem o será. Deus prometeu. Jesus prometeu. A palavra de Deus promete. Então vira certeza. E nós conhecemos estas coisas no processo da nossa conversão e crescimento espiritual. Paulo escreveu a Tito, essa verdade, e ele vinha falando da pregação do Evangelho, esta verdade lhes dá a esperança da vida eterna, que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Então, a verdade que nós conhecemos ao ouvir a pregação do Evangelho nos dá esperança e certeza, porque quem prometeu é um Deus que não mente. Todo louvor seja a Deus, escreveu Pedro. Ele nos fez nascer de novo. Ouvimos o Evangelho, nos convertemos ou nascemos de novo.
um novo começo na vida. O louvor é dado a Deus por isso. Ele nos fez nascer de novo. Agora nós temos uma viva esperança e uma herança imperecível guardada para vocês no céu. Então aqui ele fala de uma esperança específica, que são as coisas que nos aguardam no céu, para onde nós caminhamos. Nós temos essa certeza porque é disso que o Evangelho fala. Antes da conversão, ninguém tem a verdadeira esperança. Vejam o que Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso, lembrando a eles, para que fossem devidamente agradecidos a Deus, o que eles eram e como eles viviam antes de ouvirem o Evangelho pregado por Paulo, antes de se converterem a Jesus Cristo. Paulo lhes disse: naquele tempo, antes de vocês se converterem e ouvirem o Evangelho, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Deus, Israel, e não conheciam as promessas da aliança. Não tinham certeza, não tinham esperança, porque não conheciam as promessas de Deus. E eles viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Então Paulo está dizendo: olha, antes de vocês se converterem, vocês viviam sem Deus, sem Cristo e sem esperança. Então a esperança depende de você ter Cristo no seu coração e conhecer as promessas feitas por Deus a Abraão e depois no Novo Testamento à igreja. Viver sem Deus é o mesmo que viver sem esperança. A esperança cristã resulta da fé e firma-se nas promessas de Deus. E estamos só enfatizando. Esperamos o que Deus prometeu. Daí, irmãos, que nós precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos conhecer o Evangelho. Precisamos conhecer as promessas de Deus. Eu me lembrei disso, mas não do número, mas há centenas e centenas de promessas de Deus e de Cristo na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. E Jesus uma vez disse que todas as promessas de Deus, nenhuma delas vai ficar sem se cumprir. Da palavra de Deus não cai nem um tio, nem uma vírgula. Tudo há de se cumprir. E há grandes promessas de Deus para nós e para o seu povo. Precisamos conhecê-las. Quanto mais nós as conhecermos, mais esperança nós teremos. E são, como Paulo escreveu, a bendita esperança dos cristãos. Há promessas para esta vida e promessas para a outra vida depois da nossa morte. E isso está bem presente nestas palavras de Paulo a Timóteo. Exercita-te pessoalmente na piedade. E a piedade, deixando tudo bem claro, é a nossa relação com Deus e com Cristo, ou seja, exercita a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus. E como nós fazemos isso? Pela leitura da Bíblia, pela vida de oração, pela frequência aos cultos da igreja, leitura também de alguns bons livros cristãos que nos edificam espiritualmente, nos instruem. Esse não é o nosso assunto, mas vamos ver que está bem relacionado com as promessas de Deus e, portanto, com a nossa esperança. Por que exercitar a piedade, essa comunhão com Deus? Porque o exercício físico, para pouco é proveitoso. Não está dizendo que não devemos fazer exercício físico. Quando estudamos mordomia, nós aprendemos que temos que ser mordomos da nossa saúde e do nosso corpo, templo do Espírito Santo. Mas comparado com as bênçãos espirituais, os resultados do exercício físico são poucos. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, a comunhão com Deus e com Cristo, para tudo é proveitosa. E por quê? Porque a piedade é tão proveitosa? Porque tem a promessa da vida que agora é e a promessa da vida que há de ser. Ou seja, tem promessas para essa nossa vida presente
E tem promessas para a vida depois da nossa morte e depois da nossa ressurreição para o céu. Então nós vamos ver algumas passagens e mencionar algumas destas promessas de Deus, começando pelas promessas para esta vida. Eu falei que há centenas de promessas. Evidentemente, eu não posso mencionar nem 20. Vou mencionar umas 4 ou 5, que nos parecem ser as mais importantes para nós, ou as mais abrangentes, capazes de transformar, tornar bem mais feliz a nossa existência terrena, a presente vida. Então, promessas de Deus para esta vida, a promessa de ajuda. Inúmeras passagens, como eu já li o Salmo 62, Salmo 71 no começo do culto. Mas eu vou citar só uma das minhas passagens preferidas, que, aliás, eu mandei numa mensagem de WhatsApp para o Gaudiano na hora da sua cirurgia, esta semana, acho que ontem. Isaías 41, 13. Dona Márcia sabe de cor, já deve ter ouvido eu citar isso centenas de vezes. E então, diga lá. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, ainda bem, que é a minha mão direita. E te digo, não temas, porque eu te ajudo. Não é uma passagem maravilhosa, irmãos? Tão pequena. E é curioso que no contexto dessa passagem de Isaías, Deus afirma que Israel é como um vermezinho. Primeiro Deus diz o quão pequeno é Israel, o quão frágil é Israel, o quão carente é Israel. E depois diz, mas não tenha medo, porque eu te tomo pela tua mão direita e te digo, eu te ajudo. Então, toda vez que você estiver com medo, assustado com os desafios da vida, com preocupações excessivas, lembre-se dessa passagem. Como essa passagem me foi preciosa naquele período de África do Sul, desde a nossa partida, a gente ouvindo todas aquelas histórias dos refugiados de guerra, encarando aquele apartheid, aquele racismo, longe do nosso país, longe dos familiares. A gente tinha momentos de ansiedade, de tristeza, quase depressão, e a gente dormia, não com comprimidos, mas com principalmente 2 versículos. Este e o Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o verso 4 deste Salmo diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. E outra vez, Isaías 41, 13, não temas, eu te digo, eu te ajudo. Nós temos essa promessa em inúmeras passagens. Irmãos, vamos nos apropriar da promessa. O que equivale a ter esperança? Você tem a esperança, que equivale à certeza, de que Deus estará com você em todas as circunstâncias adversas da vida. Pode confiar que Deus cumpre a sua promessa. E, portanto, tenha esperança. Nós temos a esperança da provisão de Deus. E quando nós falamos de provisão, não é teologia da prosperidade. Não é promessa de que vamos ficar ricos. Deus não promete isso. Ele dá isso soberanamente a alguns dos seus servos, como Deus deu a Abraão, deu a Salomão, deu a Davi, deu a Nicodemos no Novo Testamento, deu a José de Arimateia. A Bíblia menciona a riqueza destes homens, mas também lhes diz para não colocarem a sua esperança na riqueza, mas em Deus, que a todos supre generosamente. O que Deus promete aí no Sermão da Montanha, para citar uma só passagem, é roupa, comida e teto. Não andeis ansiosos de coisa alguma, quanto ao que haveis de comer, ou beber, ou vestir. Deus veste as ervas do campo.
Deus alimenta os passarinhos. E Jesus então diz: vocês são mais importantes, quão mais importantes vocês são para Deus do que as ervas do campo, do que os passarinhos. Então não fiquem ansiosos sobre o que vão comer, o que vão vestir, e como será isso, como será aquilo. Deus promete suprir. Jesus termina essa passagem dizendo: vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas, portanto não fiquem ansiosos. Tenham a certeza, a esperança de que Deus há de suprir. E como nós temos experiência disso, como Deus tem suprido para nós por toda a vida. Houve ocasiões, me permitam dizer, em que nós, aliás, durante os nossos 8, 9 primeiros anos de ministério pastoral no interior de Minas, nós não tínhamos nem conta no banco. Naquele sistema mineiro antigo, a gente tinha aquela cadernetinha no armazém. Ia lá, pegava 1 quilo de batata, anotava na cadernetinha de fiado. Ia no açougue, pegava um pedaço de carne, anotava na caderninha. No fim do mês, recebia o salário, ia de porta em porta, pagando as dívidas e ficava outra vez sem dinheiro. E vivia mais um mês. E assim foi ano após ano. E nunca nos faltou o básico na nossa mesa e na nossa casa. Nossa casa era tão linda, porque era tão colorida. A gente comprava um móvel aqui no brechó, um outro ali no brechó, cor diferente, e mais uma outra cama ali num brechó, e ficava tudo tão bonito, não é? O quarto do bebê, onde a Cláudia foi colocada quando nasceu, o guarda-roupa, que deu Alex. Também sei fazer algumas coisas, viu, Alex? Eu peguei um armário velho dos meus pais, na garagem, no fundo do quintal. Consegui uma caminhonete emprestada, levei de Campos para Viçosa, onde nós estávamos. Reformei todo o guarda-roupa, pintei de azul e nasceu uma menina. E foi o nosso quarto de bebê. E a menina era linda, sadia, uma alegria na nossa casa. Tivemos o básico, sem luxo, mas nunca nos faltou o necessário. Deus promete suprir. Às vezes nós ficamos frustrados, decepcionados, ou tristes, ou ansiosos, porque a gente tem aspirações exageradas. Nós queremos muitas coisas que a gente vê lindas nas lojas, tão caras, e a gente pode comprar uma coisa mais simples que vai prestar o mesmo serviço. Deus não promete luxo, Ele promete o básico, o necessário. E é com estas coisas que nós podemos ser felizes. Mas Deus promete prover. Por que ansiedade? Não andeis ansiosos de coisa alguma, tenhamos esperança. Eu me lembrei, quando a Cláudia, nossa filha, chegou em casa e a primeira vez que ela foi na faculdade, recebeu uma lista de material para levar. Ela é dentista, né? Fez odontologia. O pessoal sabe que odontologia é um curso muito caro. Estou lhe passando o microfone, mas em confiança. E ela chegou em casa com aquela lista de coisa, uma lista enorme de coisa para comprar. E aquilo era todo ano, tinha aquela lista, todo semestre, não era todo ano. Cada semestre era uma lista. Mas precisa. Tá ligado? Tá ligado. E nós começamos a orar sobre isso em casa. Porque nós não tínhamos aquele dinheiro, mas não tinha mesmo. E eu me emocionei. Eu cheguei na igreja naquele domingo, fazendo o trabalho que eu sempre fazia, e estando ali com as crianças, e no coral, e etc, etc. Quando acabou o culto, uma senhora da igreja, muito amiga nossa, tal, chegou para mim,
Márcia, coloca isso aqui na sua bolsa. Eu falei, mas o que é isso? Olha, você não precisa abrir agora. Isso aqui é o cheque para a Cláudia pagar a faculdade e pagar o material dela. Eu falei, mas por que você está fazendo isso? A Cláudia falou alguma coisa com você? Não, ninguém falou nada comigo. Mas eu quero te dizer, Márcia, que eu me responsabilizo, a partir desse momento, pelo curso da Cláudia. Até ela se formar na faculdade, eu sou a responsável por pagar a mensalidade da faculdade e por pagar a lista de material que ela vai comprar todo semestre. Eu fiquei assim, irmãos, sem saber o que falar com aquela mulher, porque nós não tínhamos falado com ninguém sobre isso. Nós não tínhamos falado com ninguém. E isso aconteceu, e foi assim que a Cláudia fez o curso todo dela de odontologia. Bom, a gente teria muitas histórias, mas 52 anos de história vocês não vão querer ouvir. Embora que seja um testemunho da provisão de Deus. Vamos falar sobre o Espírito Santo. São tantas as passagens. Hoje a nossa aula lá de integração com a Marina foi sobre a doutrina do Espírito Santo. Jesus, quando estava para subir aos céus, ele disse aos seus discípulos a conhecida passagem, aqueles discursos de despedida de Jesus: eu vou, mas não os deixarei órfãos, vos enviarei o outro Consolador. Outro, como nós frisamos na época, outro igual, com as mesmas características de Jesus, exceto o corpo físico. Consolador é paráclito no grego, outro para ficar ao lado de, é o sentido da palavra, amparando, ombro a ombro conosco. Jesus prometeu a presença do Espírito Santo. Momentos antes de subir aos céus, em Atos capítulo 1, ele disse aos seus discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E poderíamos fazer uma série de sermões sobre a doutrina maravilhosa do Espírito Santo, mas nós já conhecemos, pelo menos em parte. Nós sabemos que é a presença de Deus em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Quanto mais consciência nós tivermos da presença do Espírito Santo, mais comunhão nós teremos com Deus e mais o fruto do Espírito será produzido em nós. Promessa maravilhosa de Deus àqueles que se convertem pela audição do Evangelho. Jesus prometeu paz e alegria. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Estas coisas vos digo para que o vosso gozo seja completo. Nós temos paz, nós temos alegria, evidentemente, como o próprio Jesus teve. Passamos por momentos de lágrimas, momentos de tristeza, momentos de perda, mas a alegria interior, como Paulo bem frisa na carta aos Filipenses, não depende das circunstâncias. Nós podemos estar infelizes com circunstâncias adversas, sofrendo com a tribulação, mas nós temos um gozo interior, nós temos uma paz, uma tranquilidade, porque isso é promessa. Então, alimentemos esta esperança, que é certeza. Agora, nós falamos de dois grupos de promessas. E Paulo escreveu aos Coríntios, falando da ressurreição de Jesus e da nossa própria ressurreição. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, nós somos os mais indignos ou mais dignos de pena em todo o mundo. Então, se já são maravilhosas as promessas para esta vida, o que dizer, irmãos, das promessas para a redenção final? Aquelas que têm que ver com o céu, com o final dos tempos, com a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Vou mencionar também apenas algumas coisas, e cada uma delas requer muito estudo da palavra de Deus e até da teologia. Primeiro, a volta de Jesus Cristo. Paulo, se referindo à volta do Senhor Jesus Cristo, disse que essa é a bendita esperança do cristão.
de tudo que nós esperamos, irmãos, a coisa mais extraordinária, aquela que nós mais desejamos que aconteça, não é a volta do Senhor Jesus Cristo? Seremos libertos de toda a pressão de Satanás, de toda a influência maligna deste mundo, das nossas próprias lutas interiores, essa natureza adâmica, pecaminosa, nós ficaremos livres disso. Quando Jesus Cristo voltar, diz o apóstolo João, nós seremos semelhantes a Ele. Imaginem, que esperança essa! Não há nada, irmãos, que eu mais desejo do que isto. Isso equivale a dizer Maranata, que quer dizer no aramaico, vem, Senhor Jesus. Para muitos é terror pensar no fim do mundo, e com razão para quem não tem Cristo no coração. Nós vemos as coisas caminhando tão mal nesse mundo, há coisas maravilhosas, mas nós sabemos que a humanidade caminha para uma autodestruição, quem sabe. Nós não somos profetas da calamidade, mas nós sabemos pela Bíblia que as coisas irão de mal a pior, até chegar à chamada grande tribulação. Mas nós não temos medo destas coisas, porque nós seremos arrebatados. Para nós é a volta do nosso glorioso e amado Salvador Jesus Cristo. Então nós não temos receio da volta de Jesus, pelo contrário, nós oramos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Como eu quero ver-te, como eu quero abraçar-te, como eu quero ser transformado para estar no céu com o Senhor Jesus para sempre. O texto lá de Atos 1, 10 a 11, é na ascensão do Senhor Jesus. Assim que ele subiu até desaparecer nos céus com o seu corpo físico, com o qual ele está em algum lugar chamado céu, a casa do Pai, e de onde ele há de voltar. O texto bíblico diz que 2 anjos apareceram e disseram àqueles discípulos de Jesus que estavam assim pasmados, olhando para Jesus subir até desaparecer, e os anjos desceram e disseram: a este Jesus que viste subir, haverá de voltar da mesma forma como vocês o viram subir. O que significa fisicamente, palpavelmente, visivelmente. E Jesus falou amplamente disso, principalmente em Mateus 23, 25, onde temos o sermão profético do Senhor. Paralelamente com a volta do Senhor Jesus, o que há de acontecer? A ressurreição. Ressurreição de todos, alguns para a salvação e, infelizmente, a maioria para a perdição. Mas Paulo escreveu se dirigindo aos cristãos e falando da ressurreição dos cristãos para o encontro com Jesus. Uma passagem preciosa que na versão revista e atualizada eu sei de cor e já citei muitas vezes em funerais, mas aqui eu vou ler nessa NVI, versão internacional, que diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, expressão de Paulo para se referir aos mortos, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então Paulo está escrevendo a crentes: quero doutriná-los, quero lhes informar aquilo que o Senhor me revelou, o que está acontecendo com os que já morreram pela fé em Cristo Jesus. Não quero que vocês fiquem tão tristes, angustiados como aqueles que não sabem disto e, portanto, não têm esperança. Paulo continua dizendo: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele, quando ele voltar, aqueles que nele dormiram. Então essa primeira parte está falando dos espíritos daqueles que já morreram. Corpo virou pó no túmulo, mas o espírito subiu para a presença de Jesus Cristo. Então, quando Cristo voltar, ele trará os espíritos destas pessoas. O que é bem diferente da doutrina espírita da reencarnação. É ressurreição.
É Jesus trazendo de volta os espíritos e dando-lhes novos corpos. E continua o apóstolo: dizemos a vocês, agora aos que estão vivos, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, Paulo tinha esperança de ainda estar vivo quando Jesus voltasse. Os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Ou seja, não há vantagem para nós que estivermos vivos quando Jesus voltar. O que eles vão experimentar, nós também vamos experimentar, o encontro com o Senhor Jesus. E ao mesmo tempo, com uma diferença: os que morreram virão com Jesus em espírito e receberão novos corpos, ou seja, ressuscitarão. Mas os que estiverem vivos, crentes no Senhor Jesus, passarão por uma transformação, pois dada a ordem de Deus para estas coisas acontecerem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E eu desejo muito que você não tenha medo de altura. Todos os medos terão sido banidos de nossa alma. Estaremos preparados para esta subida que nós não entendemos completamente. Uma importante promessa do Antigo Testamento dada a Moisés foi honrar pai e mãe para ter vida longa sobre a terra. Sim, tem. A promessa vai para toda a família. Perfeitamente. E tem relação com o que nós estamos dizendo, mas só é uma bênção daquelas para a vida presente. E assim termina o texto dizendo: estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Irmãos, se as promessas de Deus para esta vida, como dissemos, já são tão maravilhosas, comparadas com estas outras futuras, escatológicas, relacionadas com o fim do mundo, com as últimas coisas, a volta do Senhor Jesus e os céus, quão maravilhosas são estas promessas. Bem disse o apóstolo Paulo que isto é a bendita esperança. Não cristãos têm essa esperança? Não tem. Essa esperança está relacionada com a audição do Evangelho, com arrependimento, com fé, com receber Jesus Cristo como seu Salvador e o seu Senhor e viver para Jesus. Ressurreição. O que mais? Glória. Paulo escreveu aos Romanos que nós aguardamos a glória dos céus, a glória de Deus. Uma palavra que nós às vezes até usamos indevidamente. Tinha um diácono lá na igreja do Recife, já falecido, que quando a gente falava alguma coisa assim, bonita, especial da palavra de Deus, ele falava lá: "Oh, glória!" E muito frequentemente ele dizia: "Oh, glória!" E ele acabou indo para a glória na nossa frente. O fato, irmãos, é que nós esperamos algo. Glória quer dizer algo indescritível, maravilhoso, a presença de Deus, sem pecado algum, sem envelhecimento, sem enfermidade, sem deficiência física, sem nada disso que nós conhecemos aqui. É a glória dos céus, é nossa esperança e promessa de Deus. E por fim, nós esperamos, como Pedro escreveu, profeta Isaías no Velho Testamento, e quase o último versículo da Bíblia, no capítulo 21 de Apocalipse, nós esperamos novos céus e nova terra. E Paulo escreveu que a natureza aguarda a redenção dos filhos de Deus. A natureza, presentemente, ele disse, geme sob o impacto do pecado dos homens, que poluíram a natureza, que não administraram a natureza de Deus como Deus ordenou a Adão e Eva que fizessem. Nós estamos estragando o nosso mundo.
existe até temores de que nós vamos ter aí problemas seríssimos de falta de água, de temperaturas absurdas, e nós já percebemos muito disso acontecendo. Há estudos científicos sobre isso, aonde isso vai parar. Mas Deus não está interessado em salvar almas apenas. Acabamos de mencionar que Ele se interessa por salvar nossos corpos também, pela ressurreição e pela transformação dos que estiverem vivos. Mas Ele também se interessa em redimir a própria natureza. E Ele então criará novos céus e nova terra. Por isso é legítimo pensar que o dito céu não é só um lugar no espaço sideral. É todo o universo, o próprio planeta Terra. Certamente será incluído naquilo que se chama céu, porque foi criado por Deus com um propósito eterno e para a sua glória, a nossa felicidade. Então, toda a natureza será redimida da influência e do impacto do pecado, e nós teremos outra vez o jardim do Éden, se assim podemos dizer. A Bíblia fala novos céus e nova terra. Que coisa maravilhosa! Thomas Brooks, um escritor cristão do passado, escreveu: a esperança consegue ver o céu através das mais densas nuvens. Nuvens densas à nossa volta, cenário sombrio, para o mundo um desespero, uma ausência de esperança, mas nós conseguimos ver através dessas nuvens negras o céu, as promessas maravilhosas de Deus. Em conclusão, deixo com vocês 2 versículos. Alegrem-se, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Que coisa maravilhosa, irmãos. Será que nós conseguimos obedecer a essa recomendação? Alegrem-se na esperança. Não andemos por aí, cabeça baixa, murmurando, reclamando, só vendo coisas negativas. Nós sabemos que há muitas dificuldades. Todavia, nós erguemos os olhos e, através dessas nuvens escuras sobre as nossas cabeças, com os olhos da fé, nós divisamos o céu, as promessas maravilhosas de Deus, e vivemos por esta esperança. Nós alimentamos esta esperança, por isso nós podemos ser alegres e viver em paz, porque temos a bendita esperança. E agora um versículo muito especial, que eu achei que era muito oportuno para o momento presente da nossa igreja, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu eterno conforto e maravilhosa esperança, os animem e os fortaleçam. Eu creio, irmãos, sem entrar em detalhes, que a nossa igreja passa por um momento difícil. Talvez por essa transição pastoral, algumas incógnitas. Quem vai ser eleito? O que fará o novo pastor? Como ficará a nossa igreja? Fico com a impressão de que alguns estão desanimados. Vou dar um tempo, vou esperar, ver como é que fica, depois eu decido se eu fico nessa igreja. O fato é que a gente tem notado a ausência de muitos irmãos. Isso, claro, nos entristece, tenho certeza que entristece a Deus. Então aqui vai uma palavra que o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu eterno conforto e maravilhosa esperança, os animem e os fortaleçam. Fortaleçam-se na esperança. Se tais coisas podemos viver as bênçãos para a presente vida e temos tão gloriosas promessas para o futuro, por que desanimar com uma mera transição de um pastor para outro?